Uma vez mais, certo, eu te convido a abrir, certo, a tua Bíblia em Ageu, capítulo número 1. Pela manhã já vimos alguns passos, eu vou ganhar tempo, certo? E vou te convidar a abrir o verso 2, o verso 3 e o verso 4. Ok? Ageu, capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Assim disse o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente, veio uma vez mais, veio novamente por meio do profeta Ageu, perguntando: acaso é tempo de vocês morarem nas suas casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? E aqui temos o primeiro aspecto que falamos pela manhã. Quem ignora o tempo, certo, termina... qual foi a palavra que eu usei aqui no comecinho? Termina, certo, caindo em indiferença. Que indiferença? Em dar pouco valor, pouca importância àquilo que Deus nos tem falado, àquilo que Deus nos tem pedido. Verso 2, verso 3 e verso 4, a palavra tempo, certo? A palavra tempo aparece duas vezes e declara que o povo que saiu de Babilônia com a intenção de reconstruir o templo e reconstruir a cidade, entendia, certo? Estava convencido que não era o tempo de retomar o trabalho da casa do Senhor. Não era uma coisa de Deus, era uma coisa deles. Não é? Eles entendiam que não era o tempo. Porém, certo, em contraste a isto, eles tinham se dedicado a construir as suas próprias casas e não, certo, cumprir a ordenança do Senhor, pela qual ele os tinha libertado ou liberado da terra de Babilônia. E pela manhã nós falamos que aquele que ignora o tempo, certo, se torna indiferente, certo, faz pouco caso de aquilo, certo, de aquilo que Deus demanda ou Deus demandou, certo? Há uma expressão, certo, que nesta oportunidade a gente leu, certo? Verso 3, por isso a palavra do Senhor veio novamente. Se veio novamente é porque o Senhor já tinha instruído ao povo aquilo que ele deveria fazer. Mas por um entendimento humano, entenda muito bem que não era um entendimento espiritual, eles diziam: nós entendemos que não é tempo, não é tempo de nos dedicar à edificação da casa do Senhor, e o perder o tempo, o perder o time, certo, los fez ser indiferentes a lo que Deus estava pedindo ou aquilo que Deus tinha pedido, e como deixaram o projeto de Deus de lado, se dedicaram a seus próprios projetos. Se dedicaram esse contraste. A minha casa está em ruínas e vocês moram em casas bem acabadas. É um contraste, certo? É dizer, vocês trocaram, certo, aquilo que eu pedi a vocês e vocês estão fazendo o que vocês querem fazer em benefício próprio, não é? E aqui cabe uma reflexão, certo, que todos nós precisamos fazer. Perfeito? Então precisamos entender o tempo para não cair em apatia, certo? Para não, a palavra que eu usei, para não cair em indiferença, certo? Para não ficar olhando de longe os acontecimentos e dizer, isso não é para mim, certo? E pela manhã nós dizíamos que acredito que para todos nós, mesmo que seja de uma maneira não tão profunda, entendemos a razão pela qual Deus nos colocou, certo, em meio a esta pandemia e o que Deus espera depois desta pandemia de cada um de nós. Por isso, nós não podemos ignorar o tempo que vivemos, não podemos ignorar a vontade de Deus para não cair em apatia e terminar, certo, trocando, se podemos dizer assim, as prioridades, esquecendo da vontade de Deus para única e necessariamente fazer a nossa própria vontade. Então, dentro destes 4 versículos, 1 que faz a introdução, 2, 3 e 4, nós precisamos, já aqui há uma reflexão, certo? Aqui já há uma reflexão. Pela manhã eu usei uma expressão, certo, que eu encontrei pesquisando, que diz, mas o coração que não está pronto, ou seja, que não conhece o tempo, sempre dará desculpas, certo? Tomando como que aquilo que o povo dizia, certo? Aquilo que o povo dizia,
povo dizia que não era o tempo, era uma desculpa para não se dedicar a lo que Deus lhe tinha pedido. Então, quando ignoramos o tempo, certo? E por consequência ignoramos a vontade de Deus, sempre nós teremos desculpas. É que não tenho tempo, é que não entendo da mesma maneira, é que não me quero comprometer, isso não é para mim, é só para eles. Aquele que não entende o tempo, aquele, certo, coloquei aqui, o coração que não está pronto, ou seja, que não entende o tempo, sempre terá em seus lábios, certo, uma desculpa com relação àquilo que Deus tem pedido. E agora vou entrar, certo, na segunda parte. Vou entrar na segunda parte do versículo número 5 e 6, onde o profeta, e aqui gostei demais disto, certo, não tinha observado esta característica profética. O profeta chama a uma reflexão. O profeta chama a considerar. O profeta chama a parar, certo? E observar o que está acontecendo. Observar nossa vida, observar o que está acontecendo a nosso redor para entender, não é? Para entender. É muito interessante. Então, verso 5, por favor, verso 5 e verso 6. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. E você precisa, certo, sublinhar esta expressão. Vejam, certo, essa expressão, vejam aonde, certo, em outras Bíblias aparece, em outras traduções, aparece considerai, não é? Ponderem, analisem, parem e pensem, não sejam ingênuos. Ok? Mas aqui na versão internacional, na qual eu estou lendo, aparece, certo, a seguinte expressão. Vejam aonde seus caminhos os levaram. E aqui você precisa interpretar estes caminhos à la luz, certo? À la luz, interpretar estes caminhos à la luz de Isaías 55, se não falha a minha memória, quando o profeta Isaías declara que os caminhos de Deus são superiores, mais elevados, de um alto nível, de nível superior aos nossos próprios caminhos. A versão diz aqui, aonde os levaram, aonde os seus caminhos, não os meus. Os meus seria de Deus, não é? E ele continua, vocês têm plantado muito e colhido muito pouco. Vocês comem, mas não ficam fartos. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, o recebe para colocá-lo em uma bolsa furada. Aqui estão, certo, os pontos que eles precisam observar. Em outras palavras, certo, o profeta está dizendo, observem como eles têm ido. Vocês se têm dedicado às suas casas, vocês têm casas boas, não é? Vocês têm casas boas, porém, certo, vocês estão insatisfeitos. Este é o resumo, não é? A expressão que diz aqui, certo, a expressão que vai usar quando dizem, mas não se satisfazem, é o ponto neurálgico da declaração de Ageu. Ele diz, de que adianta você se dedicar tanto, certo, à construção de vossas casas, se vocês continuam insatisfeitos? Ok? É um ponto de reflexão, certo? Falando sobre isso, vejam, reflitam, considerem o versículo número 18 do capítulo número 2, não é? Vai relatar isto também, não é? Lo vai relatar. Se vocês continuam lendo, primeiro vamos a ler o verso 7 que eu esqueci. Verso número 7, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam uma vez mais aonde os levaram os vossos caminhos. Olha que interessante, a reflexão, certo? Começa com esta declaração e ela termina com esta declaração. Ele diz, olha, reflitam. Tomem atenção, parem e pensem, analisem, considerem, vejam, certo? Como estão vossas vidas. Ele começa a reflexão, ou chamando-os a uma reflexão, e ele conclui. E agora nós vamos corroborar com o capítulo 2, verso de número 18. Antes que nós leamos, você precisa entender que o livro de Ageu registra dois momentos onde Deus traz uma palavra através da vida do profeta Ageu.
Então, o primeiro capítulo é a primeira palavra, certo? E o segundo capítulo é a segunda palavra, certo? A segunda palavra. E o verso 18 vai dizer assim: a partir de hoje, que é o 24º dia do 9º mês, não é? Atentarão para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Agora, olhe aqui, certo? Reconsiderem. E aí, certo, o versículo 19 vai dizer: reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira, certo? E a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Ok? Então, uma vez mais, o verso 18 me diz: considerem. Certo? Aqui, eu gostei de aqui porque diz: reconsiderem. Então, uma vez mais, se já passaram pela primeira peneira, pelo primeiro filtro, certo? Voltem a considerar. Voltem a considerar. Então, dizia anteriormente, certo, que me chamou muito a atenção, porque o profeta chama a considerar. O profeta não só traz uma palavra profética, mas ele chama porque lidamos com pessoas inteligentes, lidamos com pessoas que pensam. Um profeta não vem, certo, para manipular as pessoas, mas vem, o profeta surge para que nós possamos considerar, para que nós possamos rever, para que nós possamos, como dizer, passar por um autoexame, por um check-up. Ok? Esta é função profética, sabe? Eu nunca tinha olhado nem visto Ageu desta maneira. Uma coisa, certo, que estudando hoje pela tarde o capítulo número 2, me lembrei, certo? Me lembrei de algo que surgiu pela madrugada, mas não me tinha lembrado. Como surge esta palavra de Ageu, certo? E especificamente em lo que vamos ver a continuação, quando Ageu, da parte do Senhor, diz: então, subam a montanha, tragam madeira e retomem, certo? A construção da casa. Esta palavra surge, certo? Porque de noite estava pensando, certo? Que de aqui a uns poucos dias, os judeus vão celebrar a festa de tabernáculos. Eles já iniciaram no 7º mês e a los 15 dias do 7º mês se comemora a festa de tabernáculos. Então, tabernáculo aponta, certo? Por aí surgiu esta palavra, me lembrei de tarde. Certo? Tabernáculos aponta para a construção de uma cabana, para a construção de uma enramada, para a construção de uma sucá, certo? Como se expressa en o idioma hebraico, sucá, certo? É a festa de Sukkot ou de Sukkot, não é? A festa de tabernáculo. E me chamou muito a atenção porque lendo, certo? Lendo o capítulo número 2, ele disse assim, certo? O 21º dia de que mês? Do 7º mês, quando se celebrava a festa de tabernáculo, certo? E no 21º, certo? Se você quase próximo da conclusão da festa de tabernáculos, Deus trouxe, certo? Deus trouxe a ideia, Deus trouxe o comando para retomar a construção, a edificação da casa. Se você soma, certo? 15 mais 7 vai dar 22, certo? E eles tinham uma semana e ao 8º dia eles convocavam uma assembleia solene. Então diz o 21º dia, 15 mais 7 de celebração dá 22. Está quase no final da festa de tabernáculos, quando o profeta Ageu traz a segunda palavra profética. E por aqui veio esta palavra. Eu estava dizendo por estes dias, não é? Los primeros días de outubro vai se celebrar tabernáculos em Israel. E o Senhor aí disse para mim: é tempo de subir a montanha e reedificar a minha casa. Ok? Encontro interessante isso que o Senhor nos falou. Bom, eu não vou entrar nisso, certo? Que vocês comem e não ficam satisfeitos, vocês trabalham e vosso dinheiro não se faz nada, certo? Vocês procuram se aquecer no inverno e nada los aquece. Mas eu quero resumir esses 3 pontos como insatisfação, não é? Como insatisfação.
Então, a reflexão, certo? A reflexão que o profeta quer gerar em eles é que em um único lugar que encontraremos satisfação será em Deus e, por consequência, fazendo a sua vontade. Não há outro. Não é? Se você quer se satisfazer em suas coisas, eu já quero lhe anunciar, e não é uma palavra profética negativa, você será um eterno insatisfeito. Porque o único que pode satisfazer o interior do homem é Deus, e nós nos satisfazemos fazendo a sua vontade. Ok? Então, observe, estamos já na segunda parte. Primeiro, certo, há um comparativo, certo, que tem relação com o tempo. Eu esqueço da palavra, certo? Como romper a indiferença, a apatia, o distanciamento de aquilo que Deus nos tem pedido. Segundo passo, precisamos fazer uma reflexão, não é? E depois da reflexão, como estamos vendo aqui, certo? Do capítulo 1 ainda, versos 7 ao 11, vai vir o comando, vai vir a instrução, vai vir novamente o pedido daquilo que Deus está querendo de Israel. Perfeito? Vamos ler então, na verdade é verso 7, não é? Isso, verso 7. Novamente ele, certo, retoma com a consideração, com a observação, com o ponderar, com parar para pensar. Já lo lemos. E este vai ser nosso texto base, certo? Qual é o comando? Suban a la montaña, a la colina, certo, ao monte, e de lá tragam madeira e construam o templo, certo? Em outra tradução, certo? Em outra tradução, que por aqui deve estar, certo? Por aqui deve estar, não é? Vai dizer de maneira diferente, não é? Eu prefiro esta versão, versículo número 8. Subi ao monte, tracei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, disse o Senhor. Uau! Esta é nossa palavra para outubro, certo? Suba a montanha e de lá tragam madeira para retomarem o trabalho da casa do Senhor. E olha que expressão poderosa. Olha que expressão linda. Ela diz assim: e me agradarei e serei glorificado. Me agradarei da casa. Mas se ele se agrada da casa, aqui nesse me agradarei da casa, certo? Estão incluídos os que obedecem. Porque para a casa, certo, para a casa ficar concluída, precisa haver obediência do povo. Então, por trás disso, ele diz: subam à montanha, tragam madeira, retomem a edificação da casa, e esto me alegrará, a vossa obediência me alegrará, e me alegrarei, certo, no produto final, que seria a reconstrução da sua casa. E por essa razão serei glorificado. Deus continua falando através de Ageu: vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. Falando de la consideração, de lo que plantam, de lo que comem, certo? De lo que ganham. E o que vocês trouxeram para a casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que ainda está destruída. Enquanto, olha essa palavrinha fantástica, não é? Enquanto cada um de vocês se ocupa da sua própria casa. Parafraseando o texto, sabe? Há circunstâncias, querido, que vivemos porque não temos obedecido. O Senhor já tinha pedido e o comando era: reconstruam a casa. Mas Israel esqueceu e passou a se preocupar dele mesmo, de sua própria casa. De suas prioridades, de seus sonhos, de suas demandas próprias. E o Senhor disse: olha, vocês trabalham muito, mas vem muito pouco, e vou colocá-lo assim, resultado de vosso trabalho. E sabe, aqui há uma palavrinha chave. O Senhor disse assim: eu fiz isso. Lo pouco que vocês cultivaram, lo pouco que vocês ganharam, todo virou pouco, todo menguou, todo diminuiu. E às vezes a gente pensa, certo, que foi o inimigo, mas Deus diz: eu fiz isso. Com um soprido, um sopro.
certo? Mandei embora tudo o que vocês trouxeram. Sabem por quê? Porque vocês se esqueceram da minha casa e passaram a cuidar só das suas casas. Uau! Que tremendo, que poderoso isso, não é? Então continuamos agora. Por esta razão, Deus falando, não é? Por causa de vocês, o céu reteve seu orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e em los montes provoquei uma seca que atingiu, certo? Atingiu o trigo, o vinho e o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Olha que interessante. Ele bota os três produtos da economia de Israel, não é? Ele bota vinho, ele bota trigo e ele bota azeite. Certo? Então, pão, trigo e azeite, a terra não produziu. Afetou a economia, se podemos dizer assim, de Israel. ¿Por quê? Porque o Israel não correspondeu ao pedido de Deus. Então, este miolinho, se podemos chamar assim, do verso 7 ao verso 11, está dando o comando. Primeiro, certo, vocês precisam romper com sua indiferença. Precisam romper com a apatia, certo? Precisam passar por um check-up. O segundo ponto, vocês precisam avaliar, precisam considerar. E o terceiro, vocês precisam subir a montanha e de lá trazer madeira para construir a minha casa. Pela manhã dizemos, quando falamos de edificar a casa, não estamos falando de uma construção física, estamos falando de cuidar da nossa espiritualidade, estamos falando de desenvolver a vida que Deus, a vida que temos, que é o próprio Deus tomando forma da nossa vida. O Deus que se processou para ser a nossa vida. É cuidar da vida que nos foi conferida. É cuidar, certo? É cuidar da nossa espiritualidade. Então, muitas vezes, querido, conversávamos isso na mesa, muitas vezes nós temos tempo para tudo, mas menos, e não estou dizendo menos para ver a live, menos para ler a Bíblia, menos para estar reunidos, tudo isso é importante, certo? Mas isso coopera com o desenvolvimento da vida de Deus. A gente se preocupa mais com a vida corpórea, com a vida material, certo? Tem gente, certo? E entenda muito bem, não estou mandando recado para ninguém, certo? Mas tem pessoas que cuidam de sua saúde física, certo? Estão comendo melhor, estão correndo, estão nadando, não sei, estão fazendo exercícios, ótimo. Continue fazendo, continue fazendo. Porém, se você não cuidar da sua vida espiritual, de pouco lhe servirá cuidar do corpo físico. O apóstolo Paulo diz, cuidar do corpo físico não aproveita para muito se a gente não cuida da vida espiritual que nos foi dada. Não é? Porque a vida física é momentânea. A vida física não dura para sempre. Certo? Quando a gente nasce, começa a envelhecer. Então, insisto, eu não estou criticando quem corre, quem anda de bicicleta, quem faz esteira, quem se cuida em comer, em que não come coisas concentradas, com muito sódio, ok? Você está de parabéns, mas tem uma má notícia para você. Que se você não se preocupar da sua vida espiritual, em pouco lhe vai ajudar, é decir, será pouco benéfico. Não é? Você cuidar do seu corpo físico. Isto é importante, claro que é importante. Mas mais importante, certo? Mais importante que a vida biológica é a vida espiritual. E aonde está o comando? Aqui está o comando para este mês. Há várias coisas aqui, certo? Esta palavra me tem chacoalhado um pouco, certo? Subam a montanha e de lá tragam recursos, certo? Para retomar o trabalho da casa. Aqui há três comandos claros. Subam a montanha. E adquieran recursos lá na montanha para retomarem o trabalho, para retomar o desenvolvimento, para retomar o crescimento, para retomar, ok? Agora, você precisa entender que outubro, certo, demanda um alto nível. Toda vez que diz sube a montanha, sube ao monte do Senhor, certo? E em um monte do Senhor, e em um monte Deus falou com seus servos. Deus está pedindo, suba no nível. Suba no nível. Então, queridos, outubro será um mês, se inaugura um tempo de subir o nível.
não é? E falamos estes dias, certo? Uma oração de alto nível. Deus nos está chamando a subir um nível de comunhão com Ele, a subir um nível de conhecimento dEle, a subir um nível de fé, a fazer subir um nível da nossa oração, a fazer subir um nível de nossa fidelidade ao Senhor, subir um nível, certo? De nosso compromisso com o propósito eterno de Deus. É tempo de subir um nível. E que implica subir um nível? Abandonar a mediocridade, abandonar a procrastinação, abandonar a mesmice, como dizemos aqui no Brasil. Há uma expressão, certo? Há uma expressão no hino nacional, certo? No hino nacional brasileiro que diz: deitado em verso esplêndido. Está na hora de romper com o verso esplêndido. Verso esplêndido para os irmãos hispanos significa uma cuna acogedora. ¿Cierto? Una cama acogedora. Está na hora de romper, ¿cierto? La mentalidade do verso esplêndido, de la cama acogedora, ¿cierto? E se posicionar, ¿cierto? Já há 15 dias, mais ou menos, Deus nos vem falando de posição. E a primeira, ¿cierto? La primeira atitude é subir um nível. E como la escritura é paradoxal, não é? Para subir há que descer. Para subir hay que humillarnos más. Para cierto, subir, cierto, temos que nos revestir de Cristo y nos despojar cada día más do velho homem e da velha criatura. Esse é o primeiro comando. Suba na montanha. Então, em outubro, nós precisaremos subir a montanha. Subir um nível. Subir um nível em todas as áreas, não é? Subir um nível de generosidade, subir um nível de entrega, subir um nível de compromisso, subir um nível de fidelidade, subir um nível de responsabilidade com aquilo que Deus nos tem falado e nos tem confiado. E depois ele diz, nesse nível mais alto, certo, você obterá recursos. Porque madeira é recursos. Madeira é recursos. Queridos, no vale há poucos recursos. Há que subir a montanha. E não estou falando necessariamente de recursos materiais. Estou falando de recursos. Recursos espirituais, recursos emocionais, recursos psicológicos, recursos de saúde, recursos financeiros, recursos. Em um nível raso, há poucos recursos. Não é? Eu não sei se, claro, você já foi na praia. É claro que você já foi na praia, certo? E um pescador sabe que os grandes peixes não estão na beirada. Os grandes peixes estão na profundeza do mar. Por isso, certo, se o Rogério está por aí, ao Rogério Orso ele gosta de pescar em alto mar, porque lá há peixes maiores. Então, em um alto nível, há recursos. De repente você está batalhando porque você diz, não tenho recursos, nem emocionais, nem espirituais, nem psicológicos, nem de ânimo, nem de força, nem de disposição, nem de compromisso, nem de lealdade, nem de fidelidade. Claro, porque você está no raso. É tempo de subir um nível. Porque quando alcançamos um nível que Deus espera, alcançamos os recursos para poder, certo, manifestar, para poder dar à luz aquilo que Deus nos pediu. E o terceiro é, certo, retomar o trabalho, retomar o desenvolvimento da vida de Deus em nós, retomar os projetos de Deus em nossa vida. Se a gente vai para a história, vamos para a história, se tinha lançado os fundamentos com Esdras, mas a casa ficou paralisada há 16 anos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: que áreas estão paralisadas na sua vida? Que áreas da vida de Deus não las toca? Certo? E não porque Deus não queira, sino porque você não lhe permite. Então precisamos fazer uma reflexão. Ok? Vamos para a última parte, não é? A última parte está do verso 12 ao verso 15. Ok? Verso 12 ao verso 15. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, e Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo
certo? Olha que texto forte. Obedeceram a la voz do Senhor. Este é o quarto trilho. ¿Cierto? Deus revelou a apatia, a indiferença, Deus los chamou a la reflexão, Deus les trouxe o comando e que quando Deus traz um comando, que você tem ouvido de nós aqui? Que Deus espera? Deus espera obediência. Uau! Outubro será mês de obediência, não é? Será tudo isso, romper com a apatia, tempo de fazer reflexão, tempo de subir a montanha, obter recursos para retomar o trabalho da casa do Senhor, e isso demanda obediência. Verso 12. E o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa da palavra do profeta Ageu. A obediência foi ativada pela voz profética, a quem o Senhor, o seu Deus, lo enviara, e o povo temeu o Senhor. Verso 13. Então Ageu, um mensageiro do Senhor, e aqui me chama a atenção porque esta palavra, mais ou menos, não 15 dias atrás, mas uns 10 dias atrás, Deus nos vem falando do mensageiro, lembra? Certo? O anjo lá com Pedro, e passamos praticamente toda a semana passada falando do mensageiro, e Ageu foi enviado como mensageiro. Trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Olha que afirmação forte, não é? Com quem está o Senhor? Com os obedientes. Esta parte comienza diciendo que tanto Zorobabel, la figura, o governador, Josué, o sacerdote e o restante do povo obedeceram. Então, a consequência de obedecer é que Deus estará presente em cada segmento da nossa vida. Certo? Estará para nos ajudar, estará para nos auxiliar, estará para nos fazer entender, para nos fazer compreender, para nos fazer caminhar em fé mesmo, certo? Como Pablo cantava, mesmo que haya trevas, certo? Mesmo que hajan conflitos. Verso número 14. Assim o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o sacerdote, e o espírito do restante do povo, e eles começaram a trabalhar na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Observe aqui, há uma ativação, a obediência. Observe aqui, começamos dizendo de la indiferença, da apatia, certo? Para vencer, qual é o antídoto? Refletir, ouvir e obedecer. E quando fazemos isso, não é? Quando identificamos que estamos distantes, indiferentes, não é? Quando refletimos, quando ouvimos um comando e quando obedecemos, o resultado final é que Deus desperta nosso interior. Diz que, certo, por Ageu, Deus despertou o espírito, o interior. De quem? De Zorobabel, de Josué e do restante do povo. Para quê? Para que retomassem o trabalho da casa do Senhor. Então, entenda aqui há como uma parceria, aqui há como uma associação. Se obedecemos, certo? Essa é minha parte. Eu, como indivíduo, como filho de Deus, como novo nascido, certo? Eu obedeço e Deus ativa meu espírito, acorda meu espírito, desperta meu espírito, não é? Aí outra expressão como se diz assim, como a águia, Deus incita meu espírito. Então há uma parceria, a obediência nos faz despertar, ativa nosso espírito. Tremendo, certo? Ageu, certo, provocou este despertar e eles retomaram o trabalho da casa do Senhor, o seu Deus, no 24º dia do 7º mês do 2º ano do rei Dario. Esta era a primeira palavra de Ageu, certo? Tudo começou quando? Certo? Tudo começou no primeiro dia do 6º mês e se passaram 23 dias. 23 dias, não é no 20º, não, se passaram 21 dias para que ouviram, certo? Passaram por todo esse processo, certo? Passaram por esse processo e conseguiram dar
uma resposta à demanda de Deus. À demanda de Deus. Ok? Então, queridos, há muitos pontos aqui importantíssimos e eu lhe convido a continuar mastigando. Eu não vou me introduzir no capítulo número 2, mas para mim o 1 está muito contundente. O resumo de todos esses pontos que eu dei para que você possa estudar em casa é que é tempo de subir a montanha. Captar recursos do próprio Deus. Não é? Nos apropriar, por assim dizer, de los recursos de Deus. ¿Para quê? Para cuidarmos da casa. La casa diz para amanhã. A palavra casa em hebraico é bet. E casa sou eu, espiritualmente falando. Casa é minha família, espiritualmente falando. E casa é a comunidade de fé. Está em tempo de retomar. Essa é outra palavra importante. Certo? Subam na montanha. Tragam madeira e retomem. A pergunta, certo, que não quer calar e já chegando quase ao final deste encontro, não é? Que coisas você precisa retomar? Que coisas você abriu mão? Não é? Que coisas você trocou? Aonde você invertiu as prioridades? Não é? Aonde? Eu anotei aqui, certo, no rodapé da minha Bíblia, Mateus 6:21. Onde está teu coração, está teu tesouro. E onde está teu tesouro, está teu coração. Nos primeiros 4 versículos de Ageu 1, o coração de Israel estava nas suas casas. Suas casas eram seu tesouro. Então eles investiam tempo, recursos, se dedicavam a quê? Às suas casas. Mas o comando de Deus era: dediquem-se a reconstruir a minha casa. Insisto, uma vez mais, que fique claro para todos nós, Deus não nos está chamando a edificar casas físicas, não é? Não nos está chamando a comprar cimento, areia, pedra, blocos, certo? Ferro. Não, não, não. Nos está chamando a que cuidemos de nossa vida espiritual, a que acordemos para essa realidade. Eu disse pela manhã, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus não habitaria mais em templo feito por mão de homens, ele habitaria no interior do homem. Então minha preocupação agora é o que Deus está edificando em mim. Que ele está edificando em mim. Pedro declara: somos pedras vivas na edificação de uma casa. Algo está sendo edificado em mim. Paulo nos chama de um prédio que está sendo edificado. Somos edifício de Deus. Estamos sendo edificados. Então está na hora de evidenciar nossa apatia, nosso distanciamento, não é? Nossa indiferença. Ah, não, isso não é para mim. Eu vou me dedicar a outra coisa. Isso é para o pastor, isso é para o profeta, isso é para o apóstolo, isso é para a casa do Dario. Não, não, não. Todos nós somos sacerdotes. Lembre-se que a palavra veio a Zorobabel e a Josué, o sumo sacerdote. Então veio as figuras de governo e as figuras sacerdotais. Todos nós somos figuras de governo. Fomos feitos, certo, um reino de sacerdotes. Esta palavra é para homens de reino. Para os homens que exercem governo e exercem sacerdócio. Exercem governo e eles, a sua administração é através do sacerdócio, é através do serviço que oferecemos a Deus. E não se confunda, não um serviço não significa aquilo que fazemos, significa estar sujeitos e submissos à sua vontade. Então não fazemos o que queremos, certo? Quando eu falo que não implica o que fazemos, não é arrumar cadeira, certo? Não é recepcionar as pessoas na porta, não é andar correndo necessariamente, fazendo coisas, não é? Mas é corresponder à sua vontade. Então, queridos, há muitas coisas que precisamos ver aqui. Romper com a indiferença, fazer, considerar, olhar para a nossa vida. Tem gente, querido, que não para, a vida deles está cabeça para baixo, está tudo fora de ordem. Mas eles acham que está tudo bem. Eu quero terminar com algo, certo, que eu anotei, que o Senhor me soprou, certo, pela tarde, mas o papelzinho aqui caiu, certo, minha colinha. Então eu vou pedir a minha filha que ela possa recolher para mim, certo, um papelzinho. E olha o que o Senhor me soprou nesta tarde. Ok? Tudo o que descuidamos se torna perjudicial. Ok? E eu quero que você tenha como exemplo um jardim que você não carpina.
Ok? Então, lo primero que você precisa entender, ¿cierto? Ese descuido, como es lo que no damos importancia, está relacionado con indiferencia. Então, tudo aquilo que descuido, certo, que não lhe dou atenção, não me preocupo, não me preocupo, não me dedico, se vai tornar prejudicial para a minha vida. Por exemplo, se não cuido de meus dentes, escovando eles e passando fio dental, daqui a pouco vou perder os dentes ou vou ter que ir ao dentista, certo, e vou ter que pagar um dineirão para ele restaurar meus dentes. Por quê? Porque não cuidei. E porque não cuidei, certo, aquilo que não cuido se torna prejudicial. Próximo, aquilo que descuidamos, e estamos falando de Ageu, Israel descuidou o comando de Deus, aquilo que descuidamos se torna nosso inimigo. Não é inimigo assim, não, senão se transforma em um obstáculo. Tudo aquilo que você descuida. Se você está cozinhando e você se descuida, se lhe vai queimar o arroz, se lhe vai queimar o refogado. E isso vai se transformar em um obstáculo para você, não é? O que descuidamos traz prejuízo. Uau! E por último, o descuido, certo, é sinônimo de não aceitar a ordem ou o ordem. A ordem que Deus quer estabelecer na minha vida. Não a ordem comando, mas Deus quer colocar em ordem na minha vida. Minha vida está bagunçada. Minha vida está desordenada. Então o descuido é não dar ouvidos a lo que Deus quer colocar em ordem na minha vida. Mas para isso, eu preciso refletir. Eu preciso considerar. Eu preciso ouvir e obedecer. Para quê? Para que Deus desperte meu espírito. Para que a vida de Deus se desenvolva em mim. Para que Deus esteja comigo. E eu possa retomar o trabalho, o cuidado com a vida que me foi dada, com a vida que me foi transferida. Então, queridos, terminando, tenho 3 minutinhos, parece, certo? 4. Outubro é tempo de subir a montanha, certo? Me apropriar de recursos para retomar. Mas para isso, tenho que romper com a indiferença, com a apatia, com o distanciamento. Tenho que parar e ponderar. Não é? Tenho que ouvir e obedecer. Para quê? Para que haja um despertar. Certo? Lembrem-se que eu disse que Pedro dormia. Por quê? Porque estava apático. Porque estava indiferente. Se acomodou à situação. Tomou forma. Certo? Se acomodou. Lo que Paulo dice a los romanos: no vos conforméis. La indiferencia nos faz conformarnos. No vos conforméis a este século. Sabe, todo tempo tem uma forma. Todo tempo tem uma maneira. Certo? Sua mentalidade é como? Você tem a mentalidade de Cristo, ou a mente de Cristo, ou você tomou forma do mundo? Sabe o que significa tomar forma do mundo? Se preocupar com as mesmas coisas que o mundo se preocupa. Priorizar as mesmas coisas que o mundo prioriza. Gastar tempo, dinheiro, vida, dedicação em las coisas que o mundo dedica. O mundo hoje, neste tempo hoje. Então, a palavra orientadora para outubro é: subamos a montanha. Nos apropriemos dos recursos que já temos e retomemos. E frutifiquemos e demos a luz, não é? E manifestemos a vontade de Deus para estes dias. Ok? Muito bem.